Muito bom dia a todos. Bem-vindos aqui aos Espaços de Conselho. É um espaço apertado, de facto, equacionámos fazer no outro sítio. Vamos lançar, em vez de fazer uma nota de imprensa simples, em que mandamos pelas redes sociais e pelas redes digitais a nossa informação, achámos que a componente humana e do relacionamento humano e a oportunidade de fazer perguntas e troca de impressões sobre esta matéria que merecia um momento. O Sr. Presidente vai fazer aqui uma pequena apresentação. Hoje, contrariamente, ele vai falar mais do que eu. Já combinámos isso. Eu depois faço a apresentação específica do que é que nos traz aqui e a forma como vamos apresentar o novo Regulamento de Ação Social, o Regulamento das Bolsas e um conjunto de benefícios associados e também uma iniciativa diferente e que vai projetar Castromariz seguramente, que é uma coisinha que está aí à vossa vista, mas depois logo explicamos. Agora ainda não é o momento. E também aproveitamos o momento para lançar uma revista que vai ser anual, que é especial Juventude e Educação, porque nós fazemos a revista do município e temos sempre tanta coisa para apresentar que é sempre difícil selecionar e dizer o que é mais importante para estar na revista do município. E na área da educação e da juventude fazemos muita coisa que não se vê nas obras, nas estradas, nos edifícios, mas que merece ficar registado e aqui com a colaboração do agrupamento, e há aqui um trabalho enorme, também é merecido trazer ao prelo toda essa nossa ação. Toda não, fica sempre compilado numas pequenas páginas, mas para memória futura e que depois vamos distribuir a toda a comunidade educativa. Eu depois faço a minha apresentação do que terei que falar e sobre aquilo da campanha que vamos lançar para chegar aos municípios sobre o novo Regulamento de Ação Social, mas eu vou passar aqui a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, que me disse que hoje não vai ser tão curto como costume. Eu costumo dizer que tenho um poder de síntese muito grande, mas esta vez não consigo. Bons dias a todos. Eu vou ficar sentado, estamos em família. E vou começar por fazer um exercício de recuar no tempo com 40 anos. Ainda muitos de vocês não eram nascidos. Há 40 anos. Há 40 anos eu era médico em Vaqueiros e em Martilongo. Fazia urgências em Alcotim e fazia urgências à quinta-feira voluntariamente no Hospital de Faro. Há 40 anos. Eu era um médico frustrado. Imaginem pedir uma radiografia em Vaqueiros há 40 anos. Pedir umas análises há 40 anos em Vaqueiros. Era impensável, impensável. E com o estetoscópio eu fiz milagres e só para terem uma ideia, aprendi a diagnosticar pneumonias. Está aqui a fatinha. Eu escutei há poucos dias, e de facto tenho um ouvido para as pneumonias que é um espetáculo. Não preciso de ataques nem de raios-x, consigo definir onde é que fica a pneumonia. À conta daquela experiência que eu tive há 40 anos. Vou-vos contar uma situação frequentíssima. Não sei se têm uma ideia, mas um simples síndrome gripal no litoral algarvio trata-se com os antipiréticos e os analgésicos, os expectorantes, etc. Mas na Serra, naquela altura, uma gripe tinha que ser tratada com antibiótico. E vou-vos explicar porquê. Porque, dadas as condições precárias daquela gente, em termos de alimentação, habitabilidade, etc., aquela gripe ia desenvolver uma pneumonia e a pneumonia, se não fosse tratada com antibiótico, matava. E vou-vos contar um episódio também frequente. As pessoas vinham à minha consulta, umas a pé, outras de burro, outras de bicicleta, outras, as mais finas, iam de táxi, não é? E eu, portanto, passava a minha receitinha e as pessoas levavam a receita para o monte delas, à espera que alguém daquele monte um dia fosse à aldeia ou fosse à vila, à farmácia. E agora, ainda hoje estou com um peso na consciência à conta disto tudo. Quantas pessoas terão morrido em casa com a receitinha à espera que alguém daquele monte um dia fosse à farmácia?
esta frustração toda como médico levou-me um dia a concorrer a Presidente de Câmara. Aliás, na altura não foi nada fácil. Ainda hoje acho que não tenho jeitinho nenhum para a política. Sou o autarca mais velhinho do país, mas acho que hoje não tenho jeitinho nenhum. E de facto, houve um diferendo muito grande entre mim e o anterior presidente da Câmara de Alcotim, que implantou um regime ditatorial lá em Alcotim, e eu, a páginas tantas, manifestei a minha disponibilidade para concorrer contra ele. Isto foi em março de 1993. Mal adivinhava eu que ele em agosto ia perder o mandato por corrupção. Mas pronto, concorri, ganhei as eleições e tive o azar e ganhei. E quando cheguei à Câmara, tinha muitas ideias na cabeça, mas tinha uma chefe de secretaria. Na altura não havia chefes de divisão, era chefe de secretaria. Qualquer coisa que eu quisesse fazer, ela dizia, não pode, porque isso é ilegal, é ilegal. E escrevi uma carta ao meu professor da Faculdade de Medicina, Dr. Artur Torres Pereira, que na altura era presidente da Câmara de Sousel e presidente da Associação Nacional dos Municípios, a manifestar a minha vontade de me ir embora. Quer dizer, isto não é nada daquilo que eu esperava e quero me ir embora da Câmara. E ele respondeu-me também a carta. Na altura escreviam-se cartas e a dizer, aguentei os cavalos, que essa fase vai passar e vais gostar de ser autarca e tal. E pronto, no fundo foi aquilo que eu quis ouvir e pronto, tanto que gostei que ao fim de 32 anos ainda ando aqui. Mas contratei um assessor que na altura tinha sido chefe de secretaria na Câmara de Mértola e de Tavira. E a mesmíssima coisa que eu queria fazer, em que a minha chefe de secretaria dizia isso é ilegal, ele dizia, olha, isso pode ser feito desta maneira, desta e daquela escolha. Pronto. E a partir daí tudo foi fácil. Só para ter uma ideia das primeiríssimas coisas que fiz foi pôr uma carrinha à porta do centro de saúde para levar as pessoas à farmácia. Uma coisa que parece tão fácil, mas pronto. E a partir daí nunca mais houve aquela história de pessoa levar a receitinha para o monte. Fiz várias ações. Também pus uma carrinha a ir ao Hospital de Faro todos os dias para consultas externas de especialidade, exames auxiliares de diagnóstico. Fiz um acordo lá com um laboratório para ir fazer análises ao Coutinho. Criei a primeira unidade móvel de saúde do país. Se tivermos a linha de conta que as pessoas morrem acima de tudo de AVCs e de infartos, na origem desses AVCs e infartos estão as hipertensões, as hipercolesterolémias, os diabetes. Se arranjarmos maneira de rastrear e de controlar isto tudo, portanto, criei a primeira unidade móvel de saúde do país com enfermeiro, isto é 95. Fiz as primeiríssimas campanhas de vacinação em massa contra a gripe, também em 95. Vacinava aquela gente toda lá em Alcotim. Só passado 7, 8 anos é que o governo começou a fazê-las a nível do país. Financiei as primeiras operações às cataratas no país e comecei-me a perceber que havia pessoas completamente invisuais à espera de uma operação há 4, 5, 6 anos e dei um murro na mesa e mandei. Aliás, o meu sobrinho na altura tinha acabado o curso a especialidade de oftalmologia. À borla viam 200 pessoas que tinham falta de vista, dessas 200 selecionou 70 e consultei uma clínica em Coimbra, uma em Lisboa, outra em Faro.
a que fez mais barato foi a de Faro. Fiz questão que o meu sobrinho não operasse nenhuma para não haver bocas. E pronto, e de uma sentada pusemos a ver 70 pessoas que estavam, algumas delas completamente invisuais. Isto deu um grande escândalo no país. E nunca mais me esqueço da abertura do telejornal da RTP1, a Ministra da Saúde a pedir a minha perda de mandato por me estar a meter numa área que não era a minha. Quero-vos dizer que passado 3 meses a Ministra já não era Ministra e passado estes anos todos eu ainda ando aqui. O Ministro que veio a seguir foi também socialista, o Correia de Campos, veio-me dar um louvor público e obrigou a ARS a pagar à Câmara de Alcotim as cataratas. Isto teve cobertura televisiva, tanto a Unidade Móvel de Saúde, como as campanhas de vacinação, como as cataratas, e a páginas tantas recebo uma carta de uma médica dermatologista a dizer assim: sou médica dermatologista, reformei-me há poucos dias, moro em Lisboa, não tenho nada que fazer, tenho visto na televisão, tenho admiração por si, se precisar de mim aí diga que eu não quero um tostão, vou aí, às vezes forem necessárias. Eu recebi uma carta destas e fui logo a Lisboa falar com a senhora e pronto, e combinámos. Isto já lá vão, 20 e tal anos, e combinámos, e ela vem todos os anos, 2 semanas por ano, ao Cotim e agora a Castro Marim, rastreia, vê, dá consulta todas as vezes que ela vem, por dia vê aproximadamente umas 70 pessoas, portanto já podem ver bem o número de pessoas que ela vê, as dezenas de cancros que ela já diagnosticou. Comprámos um equipamento para tratar as lesões pré-cancerígenas, as queratoses actínicas, com azoto líquido. Já tratamos dezenas, centenas, milhares de situações que iriam desenvolver cancro e, conforme imaginam, no Algarve, no Serviço Nacional de Saúde, havia um único dermatologista, depois houve anos em que nem sequer esse dermatologista havia, o Dr. Arguito faleceu, durante anos não houve um único dermatologista, agora há 2 anos há uma dermatologista, uma só, para o Algarve inteiro. Já podem ver bem a importância disto tudo que estamos aqui a falar. Desenvolvi um programa de combate à surdez severa. Não sei se têm ideia, mas a surdez severa ataca muito os idosos e como se já não bastasse os idosos viverem isolados dentro do próprio monte, vivem isolados dentro da própria casa. Marido e mulher já não se falam há não sei quantos anos. Nunca mais me esqueço um episódio muito giro que aconteceu. Aliás, a SIC quis que eu fosse lá e fui lá e levei estes velhotes. Todas as semanas se punha uma meia dúzia de aparelhos auditivos. Fiz um acordo com uma empresa e sempre que os velhotes punham os aparelhos auditivos, passavam a ouvir bem, íamos almoçar às talhagens de Alcotim e nunca mais me esqueço deste episódio. Estávamos a almoçar e às tantas eu reparo que um casal, portanto, ele era muito surdo. Aliás, se calhar vocês conhecem um outro senhor, António José, que era contínuo na escola de Vila Real, e a Dona Glória Maria Moita. Eles reformaram-se, foram viver para os Garreiros do Correio, e o senhor António José e a Dona Glória Maria Moita, que estava a acompanhá-lo, não almoçaram nada. Levaram o almoço a falar. E eu no final do almoço, fui falar com eles. Então, mas vocês não comeram nada? Então, mas o que é que se passa? Diz-me a Dona Glória Maria Moita: senhor doutor, vai ser uma segunda lua de mel. Pá, eles viviam na mesma casa, mas já não conversavam há não sei quantos anos. E pusemos a ouvir cerca de uma centena de velhotes naquela serra. Se mandarmos abrir a boca dos velhotes e da serra,
os poucos dentes que têm estão completamente arruinados. Fiz um contrato com a dermatologista aqui de Astemarim, e ela ia lá 2 manhãs por semana tratar dos dentes àquele pessoal todo. Levava todos os anos os velhotes às termas, a fazer os tratamentos das termas. Estou-me a lembrar de uma situação que eu repetia todos os anos, um almoço com os invisuais do Conselho. Era uma dúzia de invisuais que eu fazia questão de almoçar com eles todos os anos. Eu não sei se vocês têm a ideia da carga emotiva de um almoço destes. Nunca mais me esqueço. Porque há pessoas que já nasceram invisuais, mas há outras que não, e estou-me a lembrar de uma conversa de 2 invisuais que tinham deixado de ser visuais, e às tantas há lá um que diz: epá, és tu? Epá, há tanto tempo que eu não te via. Pá, que não te... Enfim. Isto tudo para vos dizer que eu consegui fazer isto tudo e mais alguma coisa, porque arranjei um assessor que me facilitou a vida, e me arranjou soluções legais para tudo aquilo que eu queria fazer. Muitas destas soluções passaram por acordos com a Santa Casa da Misericórdia de Alcotim. A Santa Casa dava a cara, a Câmara dava o dinheiro, e as coisas fizeram-se do modo legal. Cheguei aqui em 2013 com a nova lei das finanças locais, e uma das coisas que também me levou a fazer isto tudo em Alcotim, a situação financeira da Câmara de Alcotim era confortável. Cheguei aqui em 2013 com a nova lei das finanças locais, e às tantas eu queria dinheiro para comprar alcatrão, para tapar um buraco na estrada. O Paulo Simão está ali, e queria dinheiro para pôr água domiciliar. Aliás, eu em Alcotim também tenho uma centena de povoações dispersas, pus água domiciliária em todos os montes daquele concelho. Cheguei aqui, havia 57 montes que não tinham água, ainda era com fontenários. E quis pôr água domiciliária, e disseram-me: não há de dinheiro. E eu chamei as forças vivas desta Câmara Municipal: meninos, eu vou-me daqui embora. Pá. Então, se eu não tenho dinheiro para comprar 1 quilo de alcatrão, para tapar uma estrada, se não tenho dinheiro para pôr água domiciliária, o que é que eu estou aqui a fazer? E pronto, e só para isto de algum modo define bem as dificuldades que eu tive quando eu cheguei aqui. Para já não falar, portanto, e tinha uma regulamentação social também muito restrito, muito confrangedor, que não me permitia fazer aquilo que eu fiz muitas vezes em Alcotim. Claro que ainda consegui pôr a unidade móvel de saúde a funcionar com médico aqui em Castro Marim. Portanto, continuei a ir ao Hospital de Faro, levámos as pessoas todos os dias ao Hospital de Faro, conseguimos fazer isso. Agora, a situação financeira da Câmara de Castro Marim não era confortável como era a de Alcotim. Pontualmente ajudámos algumas pessoas. Estou-me a lembrar de ajudarmos, financiámos operações às hérnias discais. Não sei se sabem, mas hérnias discais. E estou a ver aqui o nosso amigo Eusébio, que as hérnias discais dão umas dores horríveis, dores incapacitantes. E falamos de adultos jovens. Aliás, se este Estado fosse como devia ser, ganharia muito dinheiro só para estas hérnias discais todas, porque as pessoas ficam incapazes, ficam incapacitadas, e de facto a situação é horrível, e
e ataca sobretudo a dor de jovens que ficam completamente incapacitados. Para se conseguir uma consulta de neurocirurgia é uma guerreia, para se conseguir uma operação é mais uma dor de cabeça. Financiámos pontualmente algumas destas situações, tal como financiámos também pontualmente operações às hérnias. Estou-me a lembrar de um senhor de Odeleite que entrou aqui a palpar as paredes porque não via nada, com as cataratas há não sei quantos anos também, e pontualmente também operámos esse senhor, ou financiámos essa operação. Repara, mas tudo de um modo muito duvidoso, não se vê se é ilegal, se não é ilegal. Portanto, tinha dois obstáculos grandes. Um deles é a regulamentação social e o outro é, de facto, a situação financeira da Câmara. Mas quero-vos dizer também que a situação financeira da Câmara de Castelmarim está a melhorar a olhos vistos. Olhos vistos, isto tudo também se deve ao desencalhar de empreendimentos turísticos que estavam encalhados há dezenas de anos. A Verde Lago é um deles, mas temos outros a decorrer já, a avançar, como a Almada de Ouro, como a Corte Velho, como a Marvelha, como a Retur também. Portanto, isto de algum modo nos dá uma garantia que a situação financeira, que já está bastante melhor, da Câmara de Castelmarim, vai ser muito boa dentro de pouco tempo. Também isto se deve a uma menina que está aqui ao lado, que é economista e que de algum modo tem, conforme imagina, não percebe nada daqueles ordenamentos do território. Ela tem formação naquela área e foi várias vezes a Faro e a Lisboa para de algum modo desencalhar aqueles projetos todos e daí que eu estou convencido que com este novo regulamento de ação social, com esta situação financeira confortável em que a Câmara de Castelmarim está, vamos ter a possibilidade de acudir a muitas situações de pessoas que sofrem muito sobre os mais diversos aspectos e vamos fazer aqui muito mais do que eu fiz em Alcotim. É isso que nos anima, é isso que anima a Filomena, o João Pereira, e penso que vamos conseguir. Só para ter uma ideia, já agora falo de um programa de combate ao tabagismo que eu iniciei em Alcotim numa brincadeira com os funcionários da Câmara e que mais tarde tive que estender à população em geral. Quando vim cá para Castelmarim, aperfeiçoei muito este programa, emendei alguns erros que tinha cometido em Alcotim, e só para terem uma ideia, este programa, para já convém que saibam que o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Principal causa de morte evitável no mundo. O tabagismo, 1/3 de todos os cancros do mundo são provocados pelo tabaco. É um importante fator de risco para as doenças cardiovasculares. Os fumadores vivem em média menos 15 anos do que o não fumador, e falamos de uma toxicodependência. O êxito deste programa, já lá vão, vi ontem a fumadora número 889, só para terem uma ideia. Com percentagens de êxitos muito, muito elevadas, falo de ordem dos 90%, mais de 90%. Aí fora nas consultas de sessão tabágica, os êxitos andam à volta dos 25%. Há vários fatores que levam ao êxito desta iniciativa. Um deles é a disponibilidade imediata e permanente. Portanto, qualquer pessoa que decide deixar de fumar vem aqui e imediatamente tem a consulta. A disponibilidade é permanente. Gratuitidade no medicamento para as pessoas de Castelmarim. As que estão de fora de Castelmarim têm que pagar o medicamento.
E outro fator importante são a nossa aposta nas redes sociais. Isto é, sempre que alguém, ex-fumador, faz uma publicação no Facebook a dizer que faz hoje X meses ou X anos que deixa de fumar, é certo e sabido que no dia a seguir aparecem aqui 2 ou 3 pessoas para deixar de fumar. Filomena Sintra, passo-te a palavra. Muito bem. Até não foi assim tão longo. Eu não contei umas histórias que eu gostava de contar. Só à frente das folhas. Eu vi um monte de folhas, fiquei assustada. Agora, eu vou só contar uma história gira que se passou. Quando eu financiava as operações às cataratas, no dia a seguir eu ia muitas vezes retirar o penso oftalmico à pessoa. E estou-me a lembrar de um caso muito giro em Olhão. Eu fui a Olhão, a pessoa era de Algotim, mas os filhos estavam em Olhão e fui lá retirar o penso e a velhota, quando ele retira o penso, ela olha para o neto desse, que ela já havia há uns 6 ou 7 anos, e ela diz: estás tão alto, pá, estás tão alto. Bom, eu poderia aqui contar N histórias que se passaram, mas pronto. Então, depois destas histórias, eu diria, incentivadoras para podermos continuar com a nossa missão, porque de facto vale a pena, e o Dr. Amaral relatou aqui algumas histórias de certeza que o marcam para o resto da vida. Não foram as pontes, não foram o castelo, não foi os centros náuticos, os edifícios, de facto é a dimensão humana que muitas vezes nos marca muito mais do que aquilo que as pessoas pensam. E às vezes um reconhecimento de alguma ação nossa que nós às vezes até nem medimos em todas as nossas áreas tem uma dimensão muito maior no nosso propósito nesta função pública. Sobre o regulamento da ação social, de facto, como o Sr. Presidente disse, havia aqui um regulamento que já tinha algumas ideias e ações inovadoras e que precisava de ser revisto. E para isso foi, e que era já um sonho durante este tempo, demorou muito tempo, porque muitas das medidas foram amadurecidas, e havia aqui um princípio básico. Tínhamos o cartão do idoso e agora passamos a ter um novo cartão social. O novo cartão social aplica-se não só aos idosos, o outro também não se aplicava só aos idosos e era extensível a algumas outras pessoas que infelizmente por adesão à condição paralela de idoso podiam ter. Mas passámos a ter um novo cartão, um cartão social, para o qual foi necessário um apoio na ação social, o conhecimento do terreno, da experiência, do jurídico, da financeira, da parte do gabinete, das juntas de freguesia, pessoas que percebem, entendem, e portanto a elaboração e determinação e alteração desse regulamento tem impactos financeiros, né? Nós precisamos de fazer muito, mas o fazer muito tem que ser consciente em função daquilo que é justo e daquilo que é possível dentro do que é justo. E como agentes para a dinamização deste regulamento, precisamos das IPSS, das Instituições Particulares de Solidariedade Social, porque muitas vezes as pessoas vão bater à porta destas instituições. Temos aqui a VESFA, que está ali representada pelo Dr. Jorge Martins, temos aqui a cegonha branca nas duas componentes da creche, do infantário e do lar, apresentado pela Carla e pela Karina e pelo membro da direção, que também é presidente da junta, a Fernanda Sousa, e o Sr. Amadeu, que não chegou a ficar. E tínhamos aqui também a Santa Casa, que não está, mas que é obviamente um parceiro importantíssimo para a implementação. O Sr. Padre não sabe, mas vai ter que ter uma missão também muito determinante na divulgação, no apoio às pessoas, quando as pessoas muitas vezes dirigem-se ao Sr. Padre, e é importante
também ter noção do que é que existe, o que é que passa a existir como mecanismo de apoio. Obviamente que depois temos aqui a Nélia Matias, que está na Ação Social, com o resto da equipa, mas que é importante toda a gente ter essa perspectiva geral do que é o programa. As juntas de freguesia, as pessoas vão mais facilmente às juntas de freguesia, muitas vezes buscar cartão, até porque é mais próximo, até porque conhecem o Presidente da Junta e os membros da Junta, e o agrupamento, porque na escola cruza-se muito. Às vezes na escola detecta-se muitos problemas da família e vice-versa, e muitas vezes é a ponto necessário e também é importante que a escola conheça os mecanismos que estão à disposição para apoiar as famílias e as pessoas. Feito, depois essa parte chata, que a parte jurídica coube ali mais a Ana Teresa, aqui com a Nélia na parte mais técnica. Temos que, como vamos comunicar isto e como, de uma forma simples, desconstruímos esta coisa toda, que é muitos artigos e muita coisa. É o Regulamento da Ação Social, temos o Regulamento das bolsas de mérito, bolsas de estudo, bolsas sociais, e temos o Regulamento dos benefícios fiscais. Aquilo tudo deve dar mais de uma centena de artigos para digerir. Então, o que é que fizemos? Contratámos aqui uma equipa que nos ajudasse, obviamente com um trabalho muito envolvido na nossa parte de comunicação, design, social, do Gabinete de Apoio do Presidente, mas precisamos de alguém que nos ajudasse rapidamente a desmontar isto tudo. Está aqui a Marta Aragão, que é quem agradeço, que é o rosto da equipa que depois nos ajudou a montar aqui algumas ações e também trazer uma forma gira de promover aqui o nosso regulamento. Primeiro, nós queremos não só ter a vertente social, mas também ter a promoção de hábitos de vida saudáveis e aumentar melhorar o acesso aos serviços de saúde. Depois apoiar as pessoas na área de hábitos. Isso ainda não está a passar nada, bem não? Não, espera, não. É que não é para passar. Eu só... é porque eu ainda não vi. E então eu vou falar... Estes são só os cartazes que estão ali, não é? Depois no fim vão passar os cartazes. E também apoiar nas áreas da habitação, e que depois vou explicar quando passar ali o autor, quais são as diferentes áreas da habitação, de que diferentes formas estamos a estruturar as medidas, a política de habitação do município, e apoiar o empreendedorismo jovem, que às vezes passa por coisas simples, e é simplesmente dar-lhes forma para eles poderem lançar-se e trabalharem com as suas ideias, e fortalecer o apoio social à família e criar uma rede de segurança e bem-estar para todas as fases da vida. Dentro, duas coisas importantes, eu não vou explicar aqui uma a uma, porque depois é mais fácil falar quando virem os outdoors. Uma coisa importante é esta distinção entre idosos e famílias que também precisam de apoio. Portanto, o cartão social passa a abranger todas as famílias, todas as pessoas. As condições de acesso é que são diferentes. O referencial, o que nós chamamos o per capita, que é uma coisa muito feia, que é o referencial do rendimento é que é diferente. Para os idosos é um bocadinho mais elevado, porque têm menos capacidade de ter outras capacidades de receita, e para menos de 65 anos é o indexante, o IAS, que eu tenho dificuldades em saber o que é o IAS, é um bocadinho abaixo do salário mínimo nacional, é outra referência. Mas para todos o cartão social se vai destinar, quer no apoio a consultas, quer no apoio a, por exemplo, o Presidente falou que em alguns tratamentos, algumas operações que o Serviço Nacional de Saúde pode não responder em tempo, e isso está definido no regulamento, em condições, nós podemos, no âmbito da ação social, apoiar de forma a ser uma intervenção mais rápida, na parte dos idosos, dos aparelhos auditivos, se o sistema não responder, responder de uma forma mais rápida. Eu não vou falar dos casos em concreto, porque depois vou falar quando tiverem a passar o outdoor, que é mais bonito. Em vez de olharem para mim, olham para o outdoor e sempre aprendem de outra maneira. A nível da habitação, também criámos um mecanismo novo,
o que nós tínhamos era muito pesado, que era pessoas que precisavam de apoio no âmbito da habitação, na conservação e beneficiação, tínhamos que fazer uma obra pública. E quem sabe que é uma obra pública é uma coisa que é um caderno enorme, um programa de concurso, um mapa de trabalhos. Conclusão, demorámos 3 ou 4 anos a fazer o procedimento, gastamos o dobro do preço, do custo, porque implica estruturalmente outras intervenções, e depois já não conseguimos compensar a frustração que a pessoa viveu durante aquele tempo todo. Agora arranjámos um mecanismo que é, apoiamos até 20 mil euros, a pessoa é que arranja o orçamento e define-se, há uma equipa da Câmara que vai definir se é necessário ou não é necessária aquela intervenção. Prioritária, é sempre necessário, mas se é prioritária para garantir condições mínimas de habitabilidade, e diretamente a pessoa faz e nós adiantamos uma percentagem e a pessoa vai pagando a quem lhe está a fazer a obra. Portanto, vai ser um mecanismo muito mais rápido para pessoas que de facto precisem, para além de outras coisas que vou falar depois na área da habitação. E o que é o engraçado e que foi muito discutido aqui era o apoio à natalidade. É uma questão de política, porque muitos pensam que devíamos dar o apoio a toda a gente, outros pensam que devíamos dar o apoio só aos que precisam financeiramente, e então arranjámos aqui uma coisa diferente. Eu agora acho que posso dizer uma graça política. Eu acho que alguém nos ouviu, porque nós, o nosso regulamento já estava aprovado em dezembro, temos 500 euros para todas as crianças nascidas em Castro Marim, independentemente da condição social em que vivem, e vamos ter mais 500 euros para as outras famílias que precisam, ou seja, se a família, todas as crianças que nascem em Castro Marim vão ter esse pequeno prémio para a família. Mas o que queremos não é os 500 euros, é esta caixa bonita, que chamamos a Baby Box. E que esta caixa, o que é? É uma caixa de afetos, é uma caixa que quer marcar para o resto da vida o nascimento daquela criança e associar aquela criança, aquela família, levar um sentimento de pertença daquela família a Castro Marim. Portanto, a criança é de Castro Marim, obviamente, tem que ser registada em Castro Marim, mas vai levar, depois eu vou explicar aqui os pormenores da caixa, vou pedir ali à Marta depois para me ajudar, mas aqui o que queremos é transmitir uma condição de afeto, uma ligação. E é uma ligação à cegonha ação. A ação, toda a gente fala da cegonha de Castro Marim, e aos flamingos que passam a ser os amigos. A ação e os amigos vão dar as boas-vindas a todas as crianças de Castro Marim, e nesta caixa iremos entregar coisas úteis, feitas com muito carinho, com um bordado de ação cuida de ti, Castro Marim cuida de ti. Desde os lençóis, desde o babete, desde o baby grow, e eu acho que isto vai criar aqui uma ligação indubitável a tudo aquilo que é também a ação municipal. Nós estamos cá hoje, amanhã não estaremos cá, mas acredito que daqui a 20, 30 anos ainda guardam aquele baby grow, acho eu pelo menos guardo as primeiras coisinhas da minha filha, todos os pais fazem isso quando podem. E lembrar que aquele bonequinho, há de ter um bonequinho da tecelã, há de ter o sabonete de um produtor local, um sabonete natural, tudo também uma forma de valorizar os nossos produtores locais e levar nessa caixa todas essas coisas úteis, mas feitas com carinho por muitos dos nossos outros castramarinenses, alguns já na sua terceira fase da vida. Vamos ter uma plataforma online para que as pessoas possam preencher diretamente lá todos os seus pedidos de apoio. Deixam de ter que vir à Câmara para preencher o pedido de apoio à natalidade, essas coisas, porque temos que também descomplicar e facilitar toda esta promoção, e queremos que as pessoas sintam que temos um programa que se adapta ou que pretende apoiar em todas as fases da vida as pessoas que vivem em Castro Marim. O programa do combate ao tabagismo é uma das bandeiras, e vai estar aqui também uma das imagens. Serão os embaixadores que terão a responsabilidade de nunca mais ter que voltar a fumar, porque foram os primeiros, foram aqueles dos primeiros e que são a marca deste programa de combate ao tabagismo. O Sr. Presidente, mesmo depois
quando houver mudanças, tem a disponibilidade de continuar e vai continuar porque faz a diferença. São programas que não se compram. A diferença destes programas tem a ver com a essência das pessoas que estão à volta destes programas. Isto é assim na saúde, é assim na educação, é assim na primeira infância, é assim. A parte da dimensão humana é que muitas vezes faz a diferença nas ações, portanto, e agradeço imenso o Sr. Presidente disponibilizar-se, porque hoje muitas vezes nós dizemos, mas dos 800 muitos voltaram a recair, e estamos cá para os ajudar sempre quiserem a voltar a tentar, porque toda a gente ganha. Ganha aquela pessoa, ganha a família e ganhamos todos nós. Porque essas pessoas, se evitarem terem doenças graves, também o Sistema Nacional de Saúde será menos pesado em custos e funcionamento. E depois teremos a Unidade Móvel de Saúde, teremos muitas outras ações que continuarão. Eu não estou a conseguir, se me permitirem, eu vou para ali, mas não posso, não é? Por causa do microfone, não é isso? Como? Deixa-me só falar de uma coisa que nos esquecemos, tanto eu como tu, do programa de combate à obesidade. A obesidade é uma doença que é uma doença muito grave, que provoca o cancro, é um fator de risco para os AVCs, para os infartos, e de facto nós elaboramos um programa de combate à obesidade com os nossos técnicos de desporto, com o nutricionista, com o psicólogo, e que desenvolveu uma ação importante, ainda desenvolve. Temos a perder peso muita gente aqui neste concelho. Estou? Nós passámos a ter uma nova insígnia associada a toda esta intervenção. Peço desculpa, vocês aí não conseguem ver. Que é o Castro Marinho Cuida de Si, e que é o chapéu e a cor de todas as cores da nossa intervenção. Por isso é que aquele logo, que é de forma redonda e que tem o CM, tem as várias cores das várias áreas de intervenção, e depois isso vai marcar cada uma das imagens que vão ser apresentadas. O Castro Marinho Cuida de Si não é só o regulamento da ação social, é o chapéu para toda a intervenção na área social, na área de educação, que se cruza com 3 ou 4 regulamentos. Portanto, vamos ter um novo cartão social, que assim é do regulamento da ação social e que tipifica tudo o que nós queremos fazer. Vamos ter muita divulgação daquilo que é na área da saúde e do bem-estar, que o Sr. Presidente falou do programa de combate à obesidade. Temos, por exemplo, agora o ginásio sénior, que também abriu recentemente, que é uma atividade que pretende ajudar os séniores a fazerem desporto, mas através de peso e ginásio, porque está comprovado que é relevante para a prevenção da demência e, portanto, então também somos pioneiros, penso eu, pelo menos no Sul, em criar esta oferta também para os mais idosos. Temos muitas atividades para os idosos, na área do desporto, na hidroginástica, etc, etc. Na família e na juventude, que também temos muitas áreas, na habitação e no empreendedorismo. Nós temos aqui nós vamos ter outdoors, folhetos e um jornal de divulgação de todas as ações. No jornal vai sair muito mais informação do que nos outdoors, porque os outdoors temos que ser curtos e temos que saber comunicar com eles, e as pessoas que passam, pelo menos têm que ver caras bonitas, que é para não se assustarem, e ficarem felizes com a mensagem que leem. Facilitamos o acesso à saúde. Nós levamos diariamente pessoas a consultas ao hospital. Isto não é só fazer transporte, pagar transporte. É o carinho que transportamos também junto a essa pessoa e ajudamos essas pessoas a ir às suas consultas, ir aos seus tratamentos. Mas também na área da saúde, e está aqui a Sílvia por um motivo, porque não é só de transporte que nós fazemos, é muito mais. Temos a Unidade Móvel de Saúde, temos, por acaso, saiu daqui a Unidade Móvel de Saúde, ainda temos que corrigir aqui, acho que é neste. A informação vai-se repetindo em vários elementos de comunicação. Pagamos os medicamentos a toda a gente que tem o cartão,
que era o cartão do idoso, uma série de, como é que se diz? Uma bula, um conjunto de medicamentos necessários. Nós já pagamos isso. Atualmente foi determinado, quem tem o rendimento social de inserção, o Estado também já paga, mas toda a gente que tem o cartão, nós pagamos a contrapartida nacional desses medicamentos, em grande parte nas farmácias de Castro Marim. Castro Marim à altura, leia-se. E depois, a nível dos tratamentos, há pessoas, tal como o Presidente já falou, há pessoas que podem esperar 6 meses por uma operação às cataratas, mas se estiverem à espera mais tempo do que aquilo que é o razoável, podem instruir um processo na Câmara Municipal para nós comparticiparmos a intervenção. Depois há aos dispositivos para ouvir, aos óculos, a troca de lentes. Há pessoas idosas que não trocam de lentes porque não têm dinheiro, ou porque não às vezes nem usam óculos porque partiram uns e depois não têm forma de comprar outros, e então no regulamento está tudo determinado como é que podemos apoiar estas pessoas e em que condições, também a nível oftalmológico. Depois a habitação. No regulamento é o que está ali no meio. Apoio ao arrendamento. Quem tiver contrato de arrendamento, em função do seu agregado familiar, uma pessoa, 2, 3, nós vamos cofinanciar até um ano, Nélia? É até um ano e renovável até 36 meses. Pronto, isso como digo, são muitas regras que estão lá no regulamento. As pessoas, eu sei que é difícil ter um contrato de arrendamento, mas quando se tem um contrato de arrendamento, às vezes pagando até um pouco mais, com uma ajuda municipal, que ainda é considerável, desde que tenham o cartão social. Não é do idoso, passa a ser o cartão social, portanto, abrange todas as famílias. E uma família jovem tenha filhos, como é o rendimento per capita, como é o rendimento a dividir por todos os elementos do agregado familiar, acaba por abranger mais pessoas no apoio ao arrendamento. As pequenas obras já expliquei, continuamos com o Castro Marim Consigo, que é a carrinha que já toda a gente conhece, que vai ajudar a mudar a lâmpada, a mudar a torneira lá em casa. Isto é âmbito de regulamentação social. Mas depois, na área fiscal, somos o único concelho que temos um IMI para residentes abaixo de 0,30. É possível, não é ilegal, e conseguimos fruto de muito trabalho, de anos e de uma equipa. E todos os castromarinenses que tenham habitação própria permanente pagam este ano, vão começar a pagar um IMI 0,29 e no ano passado já era 0,30, e podem ainda acumular um desconto em função do número de pessoas do agregado familiar, até 3, um desconto adicional de 210 euros. Portanto, no IMI, há pessoas que ficam com o IMI residual face a estas medidas. Também temos isenção de IMT para a compra de habitação própria permanente, até o segundo escalão, mas aqui as pessoas têm que pagar e depois da Câmara tem que ser feito um mecanismo de devolução, porque o Estado ainda não nos permite fazer um mecanismo imediato, e temos isenção de IMI até 5 anos, a lei geral é 3 anos, e em Castro Marim até 5 anos para a compra da primeira habitação. Isto é o regulamento de benefícios fiscais, também está disponível, e depois temos a estratégia local de habitação. Temos projetos feitos, candidatados há mais de um ano para 90 novas casas, quer em Castro Marim, quer à altura. Lançámos agora, ontem, projetos para novas casas em Aldoleite e reabilitação de casas em Castro Marim. E vamos também requalificar as habitações, especialmente as da Vila de Castro Marim, com a sua adaptação para as novas regras de eficiência energética, e também adaptar muitas das casas, que a banheira já não é uma solução, e as portas, as janelas, a forma de aquecimento da água. Vamos fazer uma intervenção nos 2 bairros, Castro Marim e à altura, nos prédios mais antigos. Isso é no âmbito da estratégia local de habitação. Isto é só para as pessoas perceberem que não está tudo no regulamento, mas que se cruza e que tem uma estratégia comum. Mais apoios para as famílias. Aqui queremos falar do apoio à natalidade. Já falámos, e depois eu vou pedir à Marta para explicar aqui a nossa Baby Box. As férias ativas, que é um investimento único, e por isso também tivemos um prémio nacional do melhor programa de férias ativas a nível nacional, e acho que os castromarinenses têm que sentir orgulho nisso, com atividades variadas. Já é aqui o setor da educação, mas é toda a Câmara
que se envolve. Este ano vamos ter aqui uma nova iniciativa ali com a Young Link, que vamos ter umas férias ativas adaptadas. Também somos um dos municípios do país que vai ter isso, adaptadas para a nova tecnologia. Os miúdos vão poder ter programas associados, aprender a fazer ligações elétricas e circuitos. Eu não sei explicar porque eu não percebo nada disso, mas é uma coisa nova que atrai as crianças e que é a Young Link, em parceria com o município e o PDJ, que também vamos ter essa atividade nova. Transportes escolares, garantimos o transporte escolar a toda a gente com muito custo, com muita dificuldade. Ainda agora compramos 2 novas carrinhas, um novo autocarro. As atividades extracurriculares, fazemos um enorme esforço para que elas aconteçam. Às vezes não há professor e há atividades extracurriculares e temos aqui uma parceria. A parceria é perfeita, o resultado é que nem sempre é perfeito. A parceria do município com o agrupamento, e está aqui a Adelaide e a Fátima e o David e o Ângelo, e fazem um esforço enorme para que as nossas atividades extracurriculares sejam um momento de fruição e alegria e não seja um mero preenchimento de aulas. Somos o único município do Algarve que tem acompanhamento à família todo o ano. Podem perguntar em qualquer outro município. Fecha no verão, pré-escolar. Em Castro Marinho não fecha no verão. Existe porque a Câmara assegura esse pré-escolar. E depois temos um vasto programa cultural, educativo e desportivo, que eu agora não vou para aqui falar, das centenas de crianças, e por isso também pagamos ao castramarinense o que pagamos para que encaramos aquilo como uma formação. Às vezes há uma crítica, está aqui o presidente, estava aqui o Luís? Está aqui. Não é por ser o único, mas é como o alturense, e depois vão perceber porque é que nós pusemos ali miúdos num outro outdoor, porque nós queremos investir e quando damos a determinadas coletividades, não é para toda a gente fazer desporto, é a educação, os escalões de formação são determinantes, porque é a formação do indivíduo, não é do futebolista, é da criança para acrescentar novos valores e nova forma de estar na sociedade. Aqui queríamos pôr mais pessoas, o autor na altura tinha mais pessoas, desculpe lá pai, mas vai aparecer no jornal. Mas não, era muita gente e, portanto, aqui miúdos de várias gerações, os das férias ativas, eles até parecem todos filhos da mesma mãe, não é? Mas pronto, aqui a ideia é mais apoio para as famílias em todas as fases da vida. A seguir... As bolsas de mérito, temos aqui 2 jovens de Castro Marinho, por acaso estes são bolsas de estudo no secundário, mas temos dezenas de bolsas de estudo no universitário, bolsas de mérito que é independente da condição social, mas é aqueles miúdos que conseguem entrar na universidade com determinada nota, também tem uma bolsa de mérito. Bolsas de investigação, ainda não atribuímos nenhuma, porque ainda não houve nenhum requerimento, mas também queremos... também temos uma forma de financiar bolsas de investigação. Mais, faz favor. Mais saúde sem fumar. Este é o cartaz do Sr. Presidente. É a grande batalha. Eu acho que eles são um grande exemplo. Foram dos primeiros e foram eles que incentivaram muita gente aqui na Câmara Municipal a deixar de fumar. Sr. Presidente? Deixa-me só tocar aqui num ponto que já lá tocaste. Tem a ver com o Castro Marinense e com o desporto. Eu não conheço nada melhor para prevenir as toxicodependências do que o desporto. E de facto foi uma aposta, quando eu aqui cheguei, tive uma conversa com o presidente do Castro Marinense e investimos muito no futsal. Neste momento temos 10 escalões de futsal, 150 miúdos a praticar desporto. Eu não tenho qualquer dúvida que estamos a prevenir muitas toxicodependências. Se este programa já tivesse existido há 20 ou há 30 anos, não havia os toxicodependentes que há hoje aqui. E, portanto, vamos continuar com essa campanha em Castro Marim. Vamos pôr aí o Dr. Amaral aí pelas ruas com uma mensagem a dizer fumar fica-te a matar. Não é aquele que a Margarida me preparou ontem, que era demasiado arrojado, por isso não trago. Mas sim, mas é uma marca, percebem? Isto uns incentivam outros, isto tem um efeito grande, uma influência positiva. E aqui a Vera e o Orlando têm sido sei que eles incentivaram muitos colegas aqui na Câmara. Se eles são capazes, nós também somos capazes, não é? E, portanto, estão de parabéns e obrigada também por darem a vossa cara pela campanha. Aqui, estilo de vida saudável, temos as atividades esportivas, uma panóplia grande, temos o controle da obesidade, as consultas de nutrição.
Queremos jovens uma vida sem dependência. Então aqui 3 jovens que são referências para muitos outros jovens de como é bom estar na vida de uma forma saudável. Pedimos ao Castro-Marinense uma referência, por acaso o rapaz até é da altura, pedimos ao alturense uma referência e a Margarida, que tem a responsabilidade também de ser uma referência na formação de muitos outros. Como ela ainda é jovem, Luís, se fosse jovem também vinhas para o cartaz. Não é jovem, eu também não vim para o cartaz. E, portanto, queremos que vocês e os outros embaixadores dessa forma de estar, que sejam também os precursores de todas estas ações que nós temos. E neste programa da obesidade há muitos miúdos que nós temos que ajudar e sensibilizar que é a idade certa para poderem fazerem uma melhor alimentação, e estamos cá também para ajudar. Nas escolas, nas cantinas, dizer que tem sido muito chata e criticada, porque alterámos as emendas nas escolas. Nós anulamos muitos dos alimentos que lá estavam. São muito bons para quando se comem, mas são muito maus. Estamos a matar, estamos a ajudar aquelas crianças a gostarem muito de salsichas, gostarem muito de açúcar. Vereadora, um açúcarzinho pelo menos nos morangos. Os morangos não precisam de açúcar. E, portanto, temos feito um investimento grande, muito grande. Tem sido uma luta, mas cuja caminhada se tem feito. E, por isso, nesta revista temos aqui um inquérito, um QR Code. Já pedimos aos pais para fazerem a avaliação da alimentação, porque quando se diz que a comida das escolas não é boa, não se pode dizer isso. Nós investimos quase o dobro em matéria-prima. A carne é fresca, o peixe é determinado peixe, o arroz só é de produção nacional, a laranja é só de IGP região Algarve. Há uma série de preocupações na alimentação das escolas e nós temos de saber valorizar isso. Também falta-nos saber comunicar, é verdade. Sentimos que falta-nos comunicar. Às vezes fazer coisas e não saber comunicar também não traz o resultado que pretendemos. O empreendedorismo jovem, pensam assim, mas o que é que deram objetivamente a estas pessoas? Demos só a oportunidade para poderem ser empreendedores. O Mauro, com a Young Link, que conseguiu reunir um conjunto de jovens, e agora temos em falta, temos que lhe arranjar ainda uma sede, porque ele já pensou, eu também já pensei, mas agora vamos ver se a gente consegue arranjar isso, e isso tem um efeito positivo nos restantes jovens. A Tecelã, a Liliana, que é a pessoa que fez o bonequinho para colocar aqui na caixa, mas que eu ainda não consegui ter aqui o bonequinho, não consegui estar aqui a falar com ela, deve ser enganada aqui no dia, mas a Liliana e a mãe têm tido um efeito fantástico naquilo que é a manutenção das tradições e da tecelagem no Algarve. Recriaram toda a técnica, criaram subprodutos, e o que é que a Câmara lhe deu? Deu-lhe um espaço gratuito, sem regulamentos, sem essas coisas, as coisas todas que supostamente são necessárias, mas que era a oportunidade. E essa oportunidade fez a diferença. Hoje já tem uma marca, hoje já estão presentes e representam com a Tecelã em várias feiras nacionais e continuam com a sua vida paralela. A mãe da Liliana é professora, mas também já tem o Elias, que também já faz design e faz processo criativo nesse mesmo espaço que é a escola, a Estação de Artes em São Bartolomeu, e agora vamos criar a Estação de Artes das Fornazinhas. E depois temos a Mariana na área da educação, a quem pedimos agora um conjunto de atividades. Ela criou o seu espaço, mas pedimos-lhe um conjunto de atividades para desenvolver em Castro Marinho à altura, porque sentimos que falta-nos uma ligação aos pais e às famílias, às crianças mais novas, e ela vai promover um conjunto de atividades também para o município, para que as pessoas livremente brinquem com as suas crianças como se fosse um espaço. Vamos criando espaços, e aqui a Mariana vai ser o nosso braço direito nessa área. Novo cartão social. Eu, para mim, desculpem lá os outros todos, mas este para mim é um cartaz que está muito querido. Está ali a Dona Rita. Muito obrigada, porque acho que está fantástica. Olha, a sua neta veio a uma reunião comigo, eu ainda não tinha mostrado isto a ninguém, eu tinha estes papéis em cima da mesa, ela, ai, a minha avó, e eu escondi logo. E temos aqui os Franciscos, duas referências, um da Tenência e outro ali do Monte Francisco, mas o que é que queremos trazer as pessoas da nossa terra a serem os principais
embaixadores daquilo também, a importância de todas estas atividades. A unidade móvel de saúde, os transportes que trazemos da Serra até cá, e regularmente, até da altura, no dia de mercado, garantimos os transportes, as intervenções, os medicamentos. A unidade móvel de saúde é, de facto, das coisas que têm mais dimensão e expressão na Serra, e os transportes, mas depois também os aparelhos auditivos, as próteses dentárias, etc., que todos que possam ter acesso ao cartão social poderão ter o apoio do município. Não mais? Pronto, acabou. Isto são as medidas genéricas. Eu vou pedir aqui à Marta que explique aqui a nossa Baby Box, que é o apoio à natalidade. Onde é que se inspirou? Onde é que não se inspirou? Então, se calhar vamos... Boa tarde a todos. Eu já estou na tarde. É que a noite foi... Vou aproveitar aqui, se calhar... Não, é seguro, é seguro. Não, vou só pôr aqui para se ver melhor. Porque eu acho que também explica. Então, eu não queria ficar de costas para ninguém. Vais ter que me dar o teu lugar aqui. O que é a Baby Box e como é que este desafio surgiu? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele é inovador na parte em que eu vou explicar, mas a Baby Box já é um conceito que existe há muitos anos. Principalmente nasceu na Finlândia, há cerca de 90 anos atrás, em que o governo atribuía uma Baby Box a todas as crianças nascidas na Finlândia, com o objetivo que todas as crianças tivessem direitos iguais, oportunidades iguais, e então, independentemente do extrato social, cor, raça, fosse aquilo que fosse, todas as crianças teriam a sua Baby Box. Também alguns defendem que pode ser quase o primeiro berço, que não é necessário estar a gastar aquele dinheiro e que é um berço mais seguro, e trazia sempre um pack de bens úteis para os pais e também para a criança. Quando começámos a pensar nesta ideia, a Filomena lançou aqui alguns desafios que eu na altura tive, vocês nem imaginam, mas quando ela me fala na cegonha de Castro Marim, ação, e eu vou à procura da ação. Eu não encontrava ação e encontrei ainda uma música do Vítor Silva, do Mataram a Cegonha, e dizer assim, mãe do céu, como é que eu vou fazer isto? E então convido-vos a ouvir a música, se não ouviram ainda, mas a Filomena falou-me que a ação era uma cegonha que circulava nas ruas de Castro Marim e que vinha ao pé das pessoas e que as pessoas alimentavam, e essa ideia era gira. Ela depois conseguiu arranjar algumas fotos, e então, a partir das fotos da ação, começámos a recriar e a construir estas ilustrações. E os flamingos, que são os amigos, né? Tínhamos que lhe dar assim um nome fofinho, que vão ser de alguma forma os portadores da mensagem. O que é que nós pretendemos? Qual é a parte de inovação que trazemos? Primeiro, identidade cultural, identidade da terra, para que as crianças, porque na prática a caixa pode ficar para guardar os brinquedos das crianças, pode ficar a guardar as recordações. Acho que é muito giro, por exemplo, aos 18 anos, receber uma caixa com as nossas coisas, não é? Quando éramos bebés. O Baby Grow, as botinhas, depois vocês podem aproximar-se para ver, tem ali uma série de artigos, e o objetivo é os artigos úteis, desde o colchãozinho do berço, ao lençol, à fraldinha, à almofadinha, ao sabonete tradicional, e à bonequinha de... Qual é a técnica? De lã, não é? Ou os cheirinhos, portanto, o objetivo é que tenha uma componente de utilidade, de memória, não é? De passagem de tradição e saberes, mas também de bens tradicionais, que seja uma forma de passar e transmitir essa identidade. Também, por fim, e não menos importante, é que a ação, sendo um pássaro e os amigos, vocês vão reparar que nas ilustrações representamos o rio, o castelo, a vila, as salinas, a praia, um bocadinho de tudo aquilo que é o concelho de Castro Marim. E se nós pensarmos na questão do apoio à natalidade, do combate à desertificação, há toda uma série de questões que são relevantes, mas colocarmos a ação e os amigos ali por cima, ali no castelo, nós conseguimos ver várias coisas. Conseguimos ver Espanha, conseguimos ver a entrada da Via do Infante, conseguimos ver a altura, a praia, o rio. Portanto, será que Castro Marim é assim tão longe? Será que não podemos mudar um bocadinho esta mentalidade
Porque se olharmos para outros países e olharmos até mesmo Lisboa, quantas pessoas levam 2 horas a conduzir para chegar ao posto de trabalho, não é? Portanto, será que a qualidade de vida com acessos rápidos, porque realmente Castro também, eu vivo em Faro, meto-me no carro, venho a direito, saio aqui no Vila do Infante e estou aqui, não custa assim tanto. E acho que aqui em Portugal, no geral, comunicamos mal. Comunicamos mal verão e inverno, porque isto não é inverno para a maior parte dos estrangeiros. Comunicamos mal também a questão das distâncias. Não é assim tão longe. Então, o objetivo é também trabalhar esta ideia, e trouxemos esta ideia da ação e dos amigos, como uma forma também de começar a explicar, sabe, começando na infância, mudamos as mentalidades do que vem a seguir. Portanto, acho que está bem resumido, não está? Obrigada. Pronto, não sei se... obrigada, Marta. A bonequinha ainda não chegou, ainda deve estar a vestir as calcinhas. Eu já tinha as fotografias da Liliana, ou confundi o dia. Aqui, todas estas peças estão bordadas com uma mensagem: Castro Marim cuida de ti, ação cuida de ti. Tenta ser cores que dão para os dois sexos, que é para ver que há essas diferenças. E acho que, mais do que o apoio à natalidade, acho que as pessoas vão ficar felizes de receber este miminho. O apoio à natalidade ajuda para outras coisas. E eu acho que ela até quase merece, não é? Então aparece no outdoor. E, portanto, pode ser a avó, pois. Olha, à conta da caixinha. Eu vou-vos só ler a mensagem que depois nós temos. Olá, eu sou a São, a cegonha mais antiga de Castro Marim. Durante muitos e muitos anos observei esta terra encantadora do alto das muralhas do castelo. Vejo a serra e o mar, o rio e a ponte, e até consigo espreitar a Espanha. E digo-te com toda a certeza, em Castro Marim vive-se mesmo bem. E fica pertinho de tudo o que é mais importante. Hoje trago contigo algo muito especial, a Baby Box de Castro Marim. Esta caixinha leva contigo um pedacinho do nosso coração, um abraço da tua terra, com tudo o que precisas para começar a tua aventura. Aqui há sal, há sol, há natureza, há futuro. E há uma comunidade inteira pronta a crescer contigo. Bem-vindo a Castro Marim, aqui cuidamos de ti desde o primeiro dia. Pronto, é a mensagem, depois vai ter um cartãozinho, também está na caixa. E queremos, então, mais do que esse apoio, que é um cheque, não é? Queremos isto é que para nós faz o sentido da nossa política também de apoio à natalidade, que se prende depois com os benefícios fiscais, as famílias, a devolução do IRS, essas coisas todas. Isso é a parte fiscal e financeira. E pronto, era uma forma simbólica de apresentarmos o nosso regulamento de ação social. Vou terminar, Presidente. Não, é só para dizer o seguinte: a Filomena é mais competente do que eu em muitas áreas, mas, e além disso, tem uma sensibilidade feminina que eu não tenho. Eu nunca me lembraria de uma baby box. Nunca. Olha, por último, dizer que está aqui a revista a Especial Educação e Juventude, tem um capítulo para jovens que estão de fora e para partilharem a sua visão sobre Castro Marim. A Pi, por exemplo, está aqui na revista, também com o seu testemunho, e estão aqui outros jovens. Portanto, é a primeira edição, está aqui, vamos passar. Muitas das atividades fazemos na escola, que muitas vezes não conseguimos comunicar, nem nós, nem o agrupamento, e está aqui compilado um conjunto de muitas dessas atividades. O João Valentim também tem 36 anos, já quase está na fase, já não entrava aqui no capítulo dos jovens, mas achamos o Mauro, o Miguel, a Pi, portanto, pessoas jovens que muitas vezes os castromarenses já não associam como estando cá, mas que ainda têm muita ligação cá. Portanto, é uma pequena compilação de muitas atividades. Podem levar depois também uma e vai chegar à casa de todos os alunos do agrupamento. Alguma questão? Não há questões? Não? Não há nenhuma questão. Está tudo esclarecido. Então já falámos de mais, Presidente. Muito bem. Dizer que os autores vão sair, o jornal vai sair, os cartazes vão sair, e queríamos esta sessão porque merecem também este nosso respeito de conhecerem em primeira mão antes de estar na rua. E para também compreenderem algumas coisas, porque é que estão aqui uns, porque é que vão outros para outros suportes gráficos. E espero que gostem, que se revejam e que contribuam para termos outras atividades. Alguma coisa? David?
Diretora? Não? Senhor Padre, tem alguma coisa? Portanto, na evangelização já sabe. Também tem que estudar o regulamento. Nélia, pronta? Para muito trabalho? Agora muita gente se vai dirigir à Câmara e nós também temos uma aplicação informática que elas até estão a ter agora formação, que é para ser tudo mais rápido e também mais sistematizado, porque acreditamos que vai haver um pedido de apoio reforçado ao município, mas estamos cá para isso. Da minha parte, não havendo mais questões, Sr. Presidente, tenho a agradecer.